Boa noite a todos! Estamos no ar aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV para mais um Connect Sport, encerrando a semana da melhor maneira possível na sua companhia. Vamos juntos aqui pelos estúdios da Connect Brasil TV, te mantendo bem informado em mais um programa aí, aqui diretamente da Connect Brasil TV pelas nossas páginas do YouTube e do Facebook. Então fique à vontade para curtir, compartilhar o nosso programa para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e interaja conosco, que o nosso Connect Sport é feito para você. O programa dessa sexta-feira, imperdível, te mantendo bem informado do mundo esportivo. A gente vai dar ênfase nos assuntos de hoje, como a primeira rodada da Copa Libertadores, destacando aí a vitória do São Paulo em Córdoba diante da equipe do Talleres, dando ênfase também à vitória da Universidade de Chile diante do Botafogo por 1-0, o Bahia empatando com o Internacional por 1-1 e dando ênfase também à vitória do Palmeiras e do Flamengo nesta primeira rodada da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, a gente vai abordar também no Connect Sport de hoje, dando ênfase aí à derrota do Corinthians na Neoquímica Arena para o Huracan, vitória do Grêmio fora de casa no Paraguai, o empate do Vitória da Bahia e também o empate entre Melgar e Vasco da Gama por 3-3 e um jogo muito movimentado. Além disso, vamos destacar aí o nosso giro de notícias pelo esporte, dando ênfase também ao nosso futebol internacional, a notícias do mercado da bola, e vamos falar também do Campeonato Brasileiro Série A, que se encontra na segunda rodada, e também a estreia do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar também da final do Campeonato Pernambucano, título conquistado pelo Sport, foi com grande emoção, mas na Ilha do Retiro, nos pênaltis, o Sport venceu por 4-2 e garantiu aí o seu 45º título do Campeonato Pernambucano. É assunto do Connect Sport de hoje, então vamos juntos na edição dessa sexta-feira do meu, do seu, do nosso Connect Sport. Então, vamos iniciar o nosso programa dando ênfase aí e os parabéns ao título do Sport, o Sport Recife, comandado pelo técnico português Pepa, conquistando aí o seu 45º título do Campeonato Pernambucano, o tri de maneira consecutiva. Foi um jogo com muita emoção, vencendo aí o Retrô, acabou perdendo no tempo normal para o Retrô por 2-1 e nos pênaltis acabou vencendo aí por 4-2. Grande papel aí, principalmente do goleiro Kaique França nas penalidades. Parabéns aí aos torcedores do Sport e também ao clube que volta a disputar aí o Campeonato Brasileiro Série A neste ano de 2025 e já conquista aí o seu 45º título do Campeonato Pernambucano. Então, parabéns aí à equipe do Sport. Bom, vamos começar o nosso Connect Sport trazendo então para vocês aí vamos entrar no assunto Copa Libertadores, trazendo aí os resultados deste meio de semana pela competição, primeira rodada aí da Copa Libertadores, dando ênfase na Venezuela. O Carabobo acabou sendo derrotado para o Estudiantes de La Plata por 2-0. No Paraguai, o Cerro Porteño venceu a equipe do Bolívar por 4-2, inclusive essa partida teve um golaço do Ramiro Vaca de bicicleta, mas não foi suficiente para a equipe boliviana conquistar o resultado do seu favor. Dando ênfase também ao Atlético Bucaramanga, empatando com o Colo-Colo por 3-3, o Fortaleza perdendo para o Racing em casa por 3-0, o Barcelona de Guayaquil vencendo o Independiente Del Valle por 1-0, o Alianza Lima acabou sendo derrotado para o Libertad por 1-0 e o Santo Antônio Bulo acabou vencendo em casa a equipe do Olímpia por 3-2. O Vélez Sarsfield também conquistou um grande resultado na Argentina, vencendo aí a equipe do Peñarol por 2-1. A Universidade de Chile venceu o Botafogo, que é o jogo que a gente vai abordar daqui a pouco, dando ênfase também à vitória do River Plate diante do Universitário fora de casa por 1-0. São Paulo fora de casa venceu o Talleres também por 1-0. O Atlético Nacional na Colômbia venceu o Nacional do Paraguai por 3-0. Tivemos um empate entre Central Córdoba e LDU de Quito por 0-0. Em um duelo brasileiro tivemos outro empate, o Bahia empatando com o Internacional por 1-1. Em um jogo movimentado no Peru, o Palmeiras venceu a equipe do Sporting Cristal por 3-2 e o Flamengo acabou vencendo o Deportivo Táchira na Venezuela por 1-0. Grande resultado da equipe comandada pelo treinador Felipe Luiz. Então esses foram os resultados desta primeira rodada da Copa Libertadores neste meio de semana. Agora vamos entrar aí no desempenho dos clubes brasileiros, destacando aí a partida que aconteceu no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina. O São Paulo conquistou aí uma grande vitória diante do Talleres por 1-0, gol marcado pelo volante Alisson, mas foi um jogo de poucas aspirações, principalmente no primeiro tempo de ambas as equipes. Um São Paulo jogando um 3-5-2, soube reforçar bem o seu sistema de defesa, não na meta do goleiro Rafael, a equipe do Talleres não conseguiu criar grandes oportunidades, mas faltou muito na questão na parte de meio de campo e na parte de ataque da equipe do São Paulo, faltou criação, muitas das vezes o Caleri ficou isolado na parte ofensiva, em um primeiro tempo que não teve grandes oportunidades. Talvez a principal oportunidade que vale se frisar foi aos 36 minutos do primeiro tempo, em uma jogada individual onde o Ferreirinha acabou servindo o Oscar e ele acabou cruzando a bola na área e o Caleri mandou a bola para o fundo do gol, abrindo o placar para a equipe do São Paulo, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento aí no posicionamento
do meia Oscar. Foi a principal oportunidade do primeiro tempo da partida, sim, de chance efetiva, foi esse gol anulado da equipe do São Paulo. Na volta do segundo tempo, o técnico Cacique Medina, ex-treinador do Internacional, mexeu na equipe. O Tadieres até tentou propor as oportunidades pelo fato de estar atuando em casa, mas a melhor oportunidade foi da equipe do São Paulo. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio, uma finalização do Arboleda, que o Herrera, goleiro do Tadieres, acabou defendendo em cima da linha. Depois desse lance, o São Paulo aí conseguiu abrir o placar após o cruzamento do Cedric, português Cedric. A zaga argentina acabou afastando mal, a bola sobrou na entrada da área para o volante Alisson, que bateu um belo chute, porém o goleiro Herrera acabou não conseguindo fazer a defesa e o São Paulo abriu o placar. Depois desse gol, a equipe do São Paulo se reservou mais, baixou mais suas linhas e o Tadieres passou a propor mais as oportunidades. Inclusive a melhor oportunidade foi numa cobrança de escanteio, que o Alan Franco foi tentar afastar a bola, acabou mandando a bola na meta do goleiro Rafael, a bola acabou acertando o travessão e foi a principal chance efetiva da equipe argentina, que depois passou a criar oportunidades, mas não tão efetivas aí na meta do goleiro Rafael. E o São Paulo soube aí, nesse momento de pressão do Tadieres, administrar o resultado e conseguiu uma grande vitória em Córdoba por 1-0, uma vitória para dar moral. O São Paulo não vem jogando bem nessa temporada de 2025, principalmente nas últimas partidas, mas quem sabe uma vitória em Libertadores possa dar um novo ânimo para esse trabalho desenvolvido pelo Zubeldia. Libertadores não é nem sempre jogar bem, mas sim conquistar o seu resultado a seu favor. E atuando na Argentina é muito difícil atuar fora de casa na Libertadores, ainda mais contra clubes argentinos. O São Paulo conseguiu aí com êxito conquistar uma boa vitória diante do Tadieres e estrear bem na Copa Libertadores de 2025, vencendo aí a equipe argentina por 1-0. Bom, vamos dar seguimento agora para falarmos um pouco do Botafogo, que não teve a mesma sorte da equipe do São Paulo, atuando no Chile, a partida que aconteceu no Estádio Nacional de Santiago. A equipe do Botafogo teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas não conseguiu vencer a partida. A posse de bola aí ficou 67% a favor da equipe do Botafogo contra 37% da equipe chilena, e chance a gol tivemos 7-6, mas vale frisar que o primeiro tempo foi marcado de muito equilíbrio. O Botafogo teve até duas boas oportunidades com Igor Jesus e com Santi, que na meta do goleiro Castelão da equipe chilena, e a Laú criou uma boa oportunidade com Altamirano, que teve a melhor oportunidade aí da Laú ainda no primeiro tempo, porém a partida terminou empatada por 0-0. Na etapa final aí a equipe do Botafogo perdeu o domínio de campo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho ofensivo na meta do goleiro Castelhão, e a equipe da Laú passou mais a propor as ações da partida e criar boas oportunidades, até que aos 14 minutos do segundo tempo, um contra-ataque aí, Guerra deixou de Óleo cara a cara com o goleiro John e ele abriu o placar a favor da equipe chilena. Depois, mesmo assim, depois do gol, o Botafogo não conseguiu reagir. A Laú ainda teve um gol anulado com Guerra, mas conseguiu aí um grande resultado a seu favor, administrando o jogo no segundo tempo e conquistando a vitória aí pelo placar de 1-0. É um início de trabalho do técnico Renato Paiva. A tendência é que até ele conseguir executar o seu plano de jogo feito a equipe do Botafogo, o Botafogo siga dessa mesma maneira. De certa maneira, não tendo aquele desempenho tão competitivo que teve na temporada passada. O Botafogo acabou perdendo aí para a equipe da Laú. Grande resultado da equipe chilena, fazendo dever de casa, atuando em casa, vencendo aí o Botafogo nessa primeira rodada da Copa Libertadores por 1-0. E a gente segue aqui agora dando um ênfase para vocês sobre a partida que vamos falar agora, sobre a partida do duelo brasileiro entre Bahia e Internacional, partida que aconteceu na Arena Fonte Nova, na Bahia. Um primeiro tempo muito movimentado de ambas as equipes, um jogo animado de ambas as equipes propondo as melhores oportunidades do jogo. O Bahia teve uma sequência na primeira etapa de oportunidades, vale destacar uma chance com o Eric Pulga e uma finalização de fora da área, e uma boa chance com o Lúcio Rodrigues, que o goleiro Anthony acabou fazendo a defesa. A melhor oportunidade do Internacional no primeiro tempo foi um chute colocado de fora da área, que o do Wesley, na meta do goleiro Marcos Felipe. No segundo tempo, aí, aos 27 minutos do segundo tempo, após uma trama entre Pulga e Luciano Juba, o Jean Lucas abriu o placar a favor da equipe do Bahia, o Bahia fazendo aí o primeiro gol no segundo tempo. Depois desse gol, o
Bahia se resguardou mais, o Internacional aí aos 38 minutos com o Aguirre, numa finalização cruzada, acabou o Marcos Felipe fazendo a defesa e no rebote o Ener Valencia empatou o jogo. Depois desse gol, o Bahia tentou, atuando em casa, partiu pro abafa, criou as melhores oportunidades. O Internacional soube suportar as investidas ofensivas da equipe do Bahia e a partida terminou empatada por 1-1. Acredito que, analisando o retrospecto de que ambas as equipes estão produzindo nessa temporada de 2025, foi um bom resultado. O Bahia, aqui dos últimos 16 jogos, só perdeu apenas um em casa, e o Internacional, que vem de uma sequência aí de 16 jogos sem perder. Analisando o contexto geral, as equipes fizeram um jogo muito franco, muito aberto, foi um jogo bacana de se acompanhar. O empate ficou de bom tamanho pelo que as equipes se propuseram a apresentar dentro de jogo. Tivemos aí esse grande empate nessa primeira rodada da Copa Libertadores entre Bahia e Internacional por 1-1. E agora a gente vai falar da partida do Palmeiras. O Verdão aí no sufoco no Peru acabou vencendo aí o Sporting Cristal por 3-2. Foi um início muito truncado aí, com com poucas chances criadas, e no início a partida não correspondeu às expectativas. No primeiro tempo, de muito equilíbrio por parte das duas equipes. Gonzalez aí, em uma cobrança de falta e um cabeceio do Chaves, teve a melhor oportunidade a favor da equipe peruana, porém o Alviverde aí conseguiu reagir depois dessa oportunidade e abriu em um cabeceio do Estevão, e 5 minutos depois o Estevão aí abriu o placar após o rebote a favor da equipe do Palmeiras por 1-0. No segundo tempo aí o Palmeiras voltou melhor, que chegou a criar oportunidades aí com o Piquerez, o Felipe Anderson, o Vitor Roque, Lucas Evangelista, porém aí a equipe do Sporting Cristal, que estava tendo dificuldade de conseguir entrar na área da equipe do Palmeiras, usou a principal arma ao seu favor, que foi o chute de fora da área, e eu vale destacar que conseguiu empatar num belo chute com o Pretel, empatando aí a partida por 1-1. Logo em seguida, aos 36 minutos do segundo tempo, o Piquerez fez 2-1 a favor da equipe do Palmeiras, mas depois o Palmeiras não conseguiu administrar essa vantagem, e Tavara empatou aí num belo chute de fora da área aos 38 minutos do segundo tempo, deixando tudo igual, 2-2. Quando já parecia aí o resultado aí pro empate no Peru, o Richard Rios, aos 46 minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol da equipe do Palmeiras, garantindo assim uma vitória suada por 3-2 fora de casa. A situação do Palmeiras entra muito na situação do São Paulo, não é jogar bem, não é apresentar o futebol eficiente, mas muitas das vezes é o coletivo funcionar no momento certo dentro de jogo. Foi isso que aconteceu da equipe do Palmeiras, ter um coletivo mais eficiente do que a equipe do Sporting Cristal. As peças que o Abel Ferreira tem à sua disposição foi eficiente, e o Palmeiras conseguiu vencer aí por 3-2, grande resultado fora de casa. É certo que o Palmeiras ainda deve um desempenho nessa temporada de 2025, mas conquista uma vitória para dar confiança para o Verdão poder embalar aí na sequência da disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Grande resultado ao seu favor aí, diante da equipe peruana do Sport Cristal, vencendo por 3-2. E agora a gente vai finalizar falando da equipe do Flamengo. Flamengo, que atuou em San Cristóbal, na Venezuela, acabou vencendo aí por 1-0, mas foi um jogo aí que foi um jogo muito fraco ainda no primeiro tempo, de um Flamengo propondo mais o jogo através da posse de bola, e a equipe do Deportivo Táchira usando a maneira tática de adiantar suas linhas para tentar ameaçar a meta do goleiro Rossi. No primeiro tempo aí, no decorrer da partida, o Flamengo teve 61% de posse de bola contra 39% da equipe venezuelana. A melhor chance do Flamengo foi aos 26 minutos do primeiro tempo com Luiz Araújo, e depois a equipe o jogo seguiu dessa maneira, de o Flamengo ditando no toque de bola, e o Deportivo Táchira tinha a bola a seu favor no sistema ofensivo, adiantando suas linhas para puxar contra-ataque. No segundo tempo, o jogo seguiu da mesma maneira, só que aí entra a percepção tática do Felipe Luiz, que com as substituições do segundo tempo surtiu efeito, com a entrada aí, principalmente do Alexandro pela esquerda e com o Juninho. E foi a primeira oportunidade, o lateral esquerdo aí acionou o Everton, que cruzou para a cabeçada do Bruno Henrique, e o Juninho ali de peito acabou na segunda trave abrindo o placar para a equipe do Flamengo, fazendo assim o gol da vitória por 1-0. Depois desse gol, a equipe do Deportivo Táchira pouco ameaçou a meta do goleiro Rossi, mas o Flamengo passou a administrar o resultado, e quase no último lance de jogo ali, o Maidana acabou sozinho finalizando a bola na trave e desperdiçando assim a chance de empate da equipe venezuelana. E um jogo onde o Flamengo também não fez uma partida brilhante, mas foi eficiente e cirúrgico na chance que teve na parte ofensiva para fazer o seu gol com o Juninho e garantir uma grande vitória fora de casa, vencendo a equipe venezuelana do Deportivo Táchira
por 1-0, grande resultado aí para a equipe do Flamengo nessa estreia da Copa Libertadores. Bom, até que em nosso programa a gente destacou um pouco do desempenho dos clubes brasileiros aí na Copa Libertadores, agora a gente migra para a Copa Sul-Americana para falarmos aí do desempenho dos clubes brasileiros, mas antes a gente segue destacando aqui para vocês os resultados desse meio de semana pela primeira rodada da Sul-Americana, com a vitória do Nacional de Potosí diante do Independente por 2-0, destaque para o União Santa Fé vencer o Cruzeiro por 1-0, o Boston River acabou empatando com o Guarani do Paraguai por 3-3. O Caracas acabou vencendo o Desportes Iquique fora de casa por 2-1. Fluminense na Colômbia venceu o Once Caldas por 1-0, jogo que a gente abordou no último Connect Sport. E o Cienciano no Peru empatou com o Atlético Mineiro por 0-0. Da Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu sua invencibilidade de 23 partidas, acabou sendo derrotado para o Huracan da Argentina por 2-1. E o Vasco acabou empatando com o Melgar por 3-3 fora de casa. Seguindo os resultados, o Vitória na Bahia acabou empatando com a Universidade Católica por 1-1. O Racing do Uruguai acabou perdendo fora de casa, em casa para o América de Cali por 3-1. Destaque também para a vitória do Grêmio fora de casa diante do Sportivo Luquenio por 2-1. E o Atlético Grau acabou sendo derrotado para o Godoy Cruz da Argentina fora de casa por 2-0. Tivemos um empate entre San José e União Espanhola por 1-1. O Puerto Caballero acabou empatando com o Lanús por 2-2. Tivemos outro empate entre Cerro Largo e Defensa e Justiça por 0-0. E o Mushuk Runa acabou vencendo o Palestino em um jogo de 5 gols por 3-2. Jogo movimentado. Boa vitória da equipe do Mushuk Runa do Peru por 3-2. Agora aqui em nosso Connect Sport vamos falar um pouco da vitória da equipe do Corinthians, da vitória da equipe do Huracão. Na Neoquímica Arena o Corinthians acabou sendo derrotado por 2-1 e um jogo aí bastante movimentado. O Corinthians que perdeu sua invencibilidade de 23 jogos na Neoquímica Arena. O time visitante aí abriu o placar aos 5 minutos de jogo após cobrança de escanteio de Gil na primeira trave. Na primeira trave o Siqueira abriu o placar para a equipe do Huracan, fazendo 1-0. O Siqueira, inclusive, que não fazia gol há praticamente um ano. O seu último gol, o atleta ainda atuava pela equipe do Peñarol, agora atuando pelo Huracan. Ele quebrou esse jejum aí que o incomodava há quase um ano em sua carreira, abrindo o placar a favor da equipe argentina. Mas não deu muito para a equipe do Huracan comemorar, porque logo em seguida aí, o Corinthians, numa bela jogada ali, deu a resposta em uma assistência do Carrillo. O Ranieri de cabeça empatou o jogo a favor do Corinthians por 1-1. Porém, a parte defensiva do Corinthians deixou a desejar, porque logo em seguida o Gustavo Henrique falhou em um lance dele dentro da área. Ele podia ter cabeceado a bola para escanteio, ele acabou cabeceando para dentro da área. E o Siqueira aproveitou a oportunidade para fazer o segundo gol da equipe do Huracan, garantindo assim a vitória da equipe argentina por 2-1 e recolocar os argentinos em vantagem na primeira etapa. No segundo, ainda no finalzinho do jogo, o Yuri Alberto ainda teve uma chance de fazer o 2-2, porém acabou desperdiçando a oportunidade. No segundo tempo ali o Ramon Dias mexeu na parte ofensiva do time com as entradas do Giovani e do Thales Magno, mas o Corinthians não conseguiu ter efetividade na parte ofensiva. E ainda no segundo tempo o Huracan teve a oportunidade, fez um terceiro gol que estava anulado. Depois a equipe argentina administrou o resultado. O Corinthians teve poucas aspirações para buscar empate no segundo tempo. Grande vitória da equipe argentina por 2-1 na Neoquímica Arena. O Corinthians que contou muito com falhas defensivas e foi o diferencial para a equipe argentina. O Huracan tem uma boa equipe, foi cirúrgica nas chances que teve e conquista uma grande vitória nessa estreia da Copa Sul-Americana, superando o Corinthians por 2-1 fora de casa. E agora a gente vai falar do Grêmio, que foi no sufoco. Pode colocar aí para a gente a equipe do Grêmio, Gustavo. Foi no sufoco, mas a partida que aconteceu no estádio Defensores del Chaco, o Grêmio venceu no Paraguai por 2-1 e conquista um grande resultado fora de casa. O Grêmio ainda, sob o comando de Gustavo Quinteiros, está implementando o seu trabalho, aos poucos ele vai conseguindo fazer o Grêmio apresentar o futebol competitivo. É claro, vem da perca do título gaúcho, mas conseguiu uma boa estreia no Campeonato Brasileiro diante da boa equipe do Atlético Mineiro. Agora, mesmo fora de casa com certas dificuldades, vence a equipe do Sportivo Luquenio por 2-1. O principal, acredito que fator negativo do Grêmio é a parte defensiva, que é algo que realmente precisa melhorar, mas na parte ofensiva a equipe consegue produzir bem e conseguir resultados muito bons dessa temporada de 2025 em um jogo que começou aí com muitos problemas a favor da equipe do Grêmio, principalmente na parte ofensiva, mas o Grêmio conseguiu cumprir a missão com gols aí de Arezzo de pênalti e abrindo o placar
ainda no primeiro tempo, o Juarez abriu o placar para a equipe do Grêmio. Logo em seguida, o Sporting Luquense conseguiu um empate aí com o Federico, um experiente atacante paraguaio, Federico Santander, mas o Martin Braithwaite, atacante dinamarquês, fez o segundo gol da equipe gremista, garantindo assim a vitória do Grêmio por 2-1. O Grêmio, claro, conseguiu, uma equipe que, por mais que teve erros defensivos, conseguiu compensar na parte ofensiva, sendo muito eficiente e conseguindo marcar os 2 gols ao seu favor, garantindo a vitória fora de casa por 2-1 na estreia da Copa Sul-Americana, em sua estreia da Copa Sul-Americana. E agora a gente vai falar do Vitória, que atua no estádio do Barradão, teve uma vida difícil aí diante da equipe da Universidade Católica do Equador. Vale frisar que o jogo foi mais movimentado no segundo tempo. Vale destacar que após o retorno o Vitória, que retorna à competição após 9 anos, já que sua última participação havia sido aí cerca de 2016, a última participação da equipe do Vitória na Copa Sul-Americana, mas quem abriu o placar foi a equipe de Quito no segundo tempo com Londono. Londono faz o primeiro gol da equipe da LDU, porém logo em seguida, no segundo tempo, quando a equipe equatoriana estava administrando o resultado, o Castilho acabou sendo expulso. Logo depois da expulsão do Castilho, o Vitória conseguiu criar boas oportunidades e chegou ao gol de empate com Mateuzinho de pênalti. Após esse gol de empate, vai destacar que depois do gol do Londono, o Vitória ainda conseguiu empatar aí com um gol de pênalti do Mateuzinho, e o Castilho logo em seguida foi expulso depois do gol do Vitória, Depois dessa expulsão, quando esperava-se que com 1 a mais o Vitória pudesse propor mais as ações da partida, quem teve as melhores oportunidades de ampliar e sair com a vitória foi a equipe da LDU de Quito, que criou boas oportunidades, inclusive no último lance o jogador acabou saindo cara a cara com o Lucas Arcanjo e acabou mandando a bola para fora, que poderia ter sido a vitória da equipe equatoriana, dadas as circunstâncias da partida. Para a equipe do Vitória poderia ter o desempenho, acabou devendo o desempenho ao seu torcedor. O Vitória, que segue aí a 4 jogos sem vencer, iniciou bem a temporada, mas decaiu nessas últimas partidas. Inclusive a equipe acabou vaiando o treinador Thiago Carpini e os seus jogadores. E para a equipe equatoriana, fora de casa, com um jogador a menos e pelas oportunidades que criou de poder, mesmo com um jogador a menos, foi um resultado de se comemorar para a equipe da LDU de Quito, já para a equipe equatoriana. Já por parte da equipe do Vitória, com um jogador a menos, era esperado que a equipe pudesse propor as ações da partida, pudesse apresentar o futebol mais robusto para ir para buscar o segundo gol. Não foi isso que a gente viu, uma equipe administrando um resultado que sofreu na parte defensiva, mas que em casa conseguiu aí esse empate por 1-1. Então a gente dá ênfase aí para vocês agora, seguindo aqui, analisando sobre Copa Sul-Americana. Vamos encerrar falando da equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que atuando em Arequipa, no Peru, fez um bom primeiro tempo, conseguiu, principalmente com grande atuação na parte ofensiva de Felipe Coutinho e de Verratti. O Vasco aí conseguiu fazer ainda 2-0 num belo chute de fora da área do Felipe Coutinho nos instantes iniciais da partida, abrindo o placar a favor da equipe do Vasco da Gama e ampliando numa boa assistência do Felipe Coutinho. O Verratti fez aí o segundo gol da equipe vascaína, fazendo assim os 2-0. Mas ainda no final do primeiro tempo, vale destacar para vocês que o Rodrigues acabou diminuindo, fazendo 2-1 a favor do Melgar, e depois do segundo tempo o Vasco da Gama ainda fez mais um gol com o Verratti e depois se recuou mais e passou a administrar o resultado. A equipe do Melgar, tendo o campo ao seu favor, passou a criar boas oportunidades e Castro e Cabreira acabou igualando o placar, garantindo assim um empate por 3-3. Inclusive a equipe do Melgar acabou desperdiçando um pênalti nessa partida, dadas as circunstâncias do jogo. Analisando o contexto geral, foi um péssimo resultado para o Vasco, que chegou a fazer está ganhando por 3-1. Poderia, acredito que, administrar o resultado de uma maneira mais eficiente, mas o Vasco tem sofrido muito na parte defensiva. O goleiro Léo Jardim realmente tem sido muito exigido desde a temporada passada pelo Vasco da Gama, mas aí o Vasco deixa a desejar, porque na parte ofensiva até cria boas oportunidades, principalmente com os destaques do Verratti e do Felipe Coutinho, mas é uma equipe muito, de certa maneira, não desigualada na maneira tática de jogar. E a parte defensiva deixa a desejar. O Vasco se recuou muito e acabou pagando caro, porque o Melgar soube ter nas oportunidades que teve, foi feliz e acabou garantindo o empate por 3-3 em casa, dadas as circunstâncias da partida. Foi um bom resultado para a equipe do Melgar nessa estreia da Copa Sul-Americana. Já o Vasco da Gama precisa rever muito o seu conceito, principalmente na parte defensiva, e aí o Vasco da Gama conquista um ponto fora de casa, mas poderia ter sido 3 pelo desempenho que a equipe teve ainda no primeiro tempo, e comparando na segunda etapa, o Vasco não ganhou o ponto, o Vasco perdeu 2, mas está aí para vocês o empate entre Melgar e Vasco da Gama
por 3-3 aqui para vocês no Conect Sport. Bom, a gente segue o nosso programa dessa sexta-feira, trazendo agora para vocês o nosso giro de notícias, bloco 1, dando ênfase aí em notícias do mundo do esporte para vocês nesta sexta-feira. E vamos começar então falando aí, infelizmente, né, a gente acabou de falar de Copa Libertadores, de caso que aconteceu dentro de campo, e agora a gente tem que noticiar para vocês cenas lamentáveis fora dele, porque tivemos 2 casos de racismo nesta primeira rodada da Copa Libertadores envolvendo clubes brasileiros. A primeira foi que a Conmebol abriu um procedimento disciplinar para apurar a manifestação de um torcedor do Talleres após a partida contra o São Paulo, disputada na última quarta-feira em Córdoba, da Argentina. Depois da vitória tricolor na estreia da Libertadores, uma pessoa foi flagrada fazendo gestos racistas em direção aos torcedores brasileiros. A entidade sul-americana confirmou a abertura de apuração sobre o caso. Um vídeo feito por são paulinos presentes no estádio Mário Kempes, que mostra o torcedor imitando um macaco, viralizou nas redes sociais. O regulamento da Conmebol Libertadores prevê a aplicação de multas e até atuação em casa com portões fechados em jogos da competição organizadas pela entidade sul-americana, caso a punição seja confirmada a favor da equipe do Talleres. O episódio ocorre uma semana depois de reuniões na Conmebol que tiveram como tema o combate ao racismo, enquanto motivado pelo incidente ocorrido com o atacante Luigi do Palmeiras, alvo de gestos racistas por parte de torcedores do Cerro Porteño em jogo da Libertadores Sub-20. E, mais uma vez, tivemos outro caso de racismo, só que agora no Peru, na partida da equipe do Palmeiras. A arquibancada do Estádio Nacional de Lima, no Peru, foi palco de mais um ato racista na Conmebol Libertadores. Nesta quinta-feira, um torcedor do Sporting Cristal foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras. O registro foi feito pelo torcedor Rodrigo Rich e publicado nas redes sociais. O caso aconteceu no fim da partida, que o Verdão vencia por 3-2. O Palmeiras se manifestou por meio de nota nas redes sociais e repudiou o novo caso de racismo, com a seguinte nota, abre aspas: é desgastante que semana após semana tenhamos que nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol, diz o trecho das postagens. Racismo não é provocação, racismo é crime. A Conmebol, fecha aspas, a Conmebol vai abrir o expediente disciplinar para analisar o caso e já começou a recolher os documentos para a investigação. Agora a notícia é sobre a FIFA, porque o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou na última quinta-feira que Estados Unidos, em parceria com México e Reino Unido, são os únicos candidatos para serem as sedes da Copa do Mundo Feminina de 2031 e 2035. Infantino fez o anúncio durante a 49ª Congresso da UEFA em Belgrado, na Sérvia. Se uma proposta compatível for enviada até o final de 2025, isso abrirá caminho para o Reino Unido sediar a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. Os Estados Unidos sediaram a última vez em 2003, tendo feito isso 4 anos antes, enquanto o México nunca sediou a competição. E agora vamos falar de mais de uma notícia inusitada envolvendo José Mourinho na Turquia. José Mourinho segue se envolvendo em polêmicas no futebol europeu. Desta vez, o treinador português simplesmente deu um beliscão no nariz de Okan Buruk, treinador do Galatasaray, após derrota do Fenerbahçe para o Galatasaray nas quartas de finais da Copa da Turquia. O time comandado por José Mourinho perdeu por 2-1, mesmo atuando em casa, e no fim da partida houve grande confusão que culminou na expulsão de 3 atletas. Irritado, o ex-treinador de Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão, agrediu o técnico adversário. O Special One treina o Fenerbahçe desde a temporada passada e já foi manchete nos jornais esportivos por questões alheias ao futebol em outros momentos. O mais recente deles foi a acusação de racismo ao se referir aos jogadores do Galatasaray como macacos. E agora a gente vai falar sobre a Federação Paulista de Futebol, que acatou a decisão do Ministério Público que proíbe a entrada de 6 torcidas organizadas do Corinthians em estádios paulistas até o fim de 2025. A punição é baseada em um ofício do GCRIM, Juizado Especial Criminal, depois de incidentes da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras disputada na Neoquímica Arena. O Ministério Público concordou com a restrição da entrada de membros das seguintes organizadas: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. O controle da entrada desses torcedores será feito por meio de identificação do vestuário, faixas, bandeiras e objetos que façam alusão a qualquer
uma das torcidas organizadas vetadas pelo Ministério Público. A Federação Paulista oficiará aos órgãos de segurança do Estado, Ministério Público do Esporte de São Paulo, para fins de fiscalização no cumprimento desta portaria em vigor a partir que entrou em vigor a partir da última quarta-feira. E agora a gente vai falar sobre o surf, porque o atual campeão mundial brasileiro Gabriel Benetton conquistou o terceiro lugar no GKA Kite Surf World Cup Cabo Verde de 2025 em Ponta Preta, uma das etapas mais exigentes do circuito. O campeão da etapa foi o brasileiro Pedro Matos. A competição reuniu os melhores atletas da modalidade e reafirmou o talento do kite surfista de Itanhaém, no litoral de São Paulo, para a nova temporada. E a gente finaliza o primeiro bloco do Notícias do Esporte falando sobre o basquete, trazendo resultados aí pelo NBB, a semana 25, a vitória do Minas diante do Pato Basquete por 75-72, o Paulistano superando o Botafogo por 85-64 e o Fla Basquete vencendo a equipe do São Paulo por 105-86. E agora a gente vai falar sobre resultados da NBA, porque aí os Bucks acabou vencendo o 7 Years por 126-113, os Magics acabou vencendo aí o Wizards por 109-97, o Timberwolves superou aí o Nets por 105-90, os Grizzlies venceu aí o Miami Heat por 110-108, o Trail Blazers superou aí os Raptors por 112-103 e o Golden State Warriors venceu aí os Lakers por 123-116. Bom, vamos seguir aqui com o nosso Connect Sport, agora abordando para vocês sobre o campeonato pernambucano aqui em nosso Connect Sport. Vamos falar aí do título do esporte na última quarta-feira, superando aí a equipe do Retrô nos pênaltis por 4-2 no tempo normal. O Retrô venceu aí por 2-1. Foi um jogo aí que o esporte começou tendo as melhores oportunidades do primeiro tempo e aos 23 minutos da primeira etapa, o zagueiro Chico, atuando improvisado como lateral esquerdo, em um chute após cobrança de escanteio, a zaga da equipe do Retrô afastou mal e o Chico, em um chute dentro da área, acabou abrindo o placar para a equipe do esporte. Depois desse gol, a equipe do esporte não conseguiu ainda ter o mesmo ímpeto ofensivo e foi aí que o Retrô passou a criar as melhores oportunidades a partir para o campo de ataque em busca do gol de empate e sob a batuta do experiente atacante Fernandinho, ex-São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Foi dele aí a Fênix aí com a sua experiência. O empate veio após um cruzamento do atacante Fernandinho e o mascote apareceu livre dentro da área da equipe do esporte para garantir um empate ainda no primeiro tempo por 1-1. Na volta do Inter, no segundo tempo, aí aos 4 minutos, aí o VAR acabou anulando um gol do meio-campista português Sérgio Oliveira e logo depois, no decorrer do segundo tempo, ele acabou sendo expulso. Com um jogador a menos, o esporte passou a tentar segurar o resultado e o Retrô partiu para cima e foi aos 26 minutos do segundo tempo, em uma bela cobrança de fora da área do Fernandinho de falta, o Retrô garantiu a vitória por 2-1 no tempo normal, levando assim a partida para os pênaltis. A gente vai trazer um panorama aqui de como foi os pênaltis para vocês. O esporte foi mais competente, o Leão abriu as cobranças aí com o Rivera, Filhado empatou para o Retrô e o Chico deixou tudo igual para os rubro-negros novamente na frente. Em seguida, a Grafite perdeu um pênalti para a Fênix, mandando travessão. Na sequência, João Silva cobrou e Fabian Volpe defendeu, mas o VAR mandou voltar a cobrança, apontando o avanço do goleiro. Na segunda chance aí, o zagueiro português converteu a favor da equipe do esporte. Hadley e Carlos Alberto também fizeram para a equipe do Retrô. Então chegou a hora de Diego Guerra, filho do presidente Laércio Guerra, da equipe do Retrô. A cobrança decisiva, ele acabou convertendo e perdendo chance perdendo a cobrança de pênalti, e com isso o Kaique França fez a defesa e o esporte acabou sendo campeão pernambucano. Parabéns à equipe do Sport Recife pela conquista do 45º título do Campeonato Pernambucano, e também vamos dar ênfase ao trabalho que o Retrô de Willis Lopes tem feito nessa temporada de 2025, a equipe que fez um bom campeonato pernambucano. Está disputando aí a Série D e tem tudo com a contratação de jogadores experientes, principalmente o Fernandinho no campo de ataque, de fazer uma boa temporada de 2025. É uma equipe que prioriza muito a parte ofensiva de jogo. Nos últimos 13 jogos, nas últimas 6 partidas, o Retrô fez gols, e então isso mostra a competência na parte ofensiva dessa equipe. Realmente foi um título ali decidido por pênaltis. Pênaltis acaba sendo sorte. Dessa vez foi a favor da equipe do esporte, mas o Retrô também está de parabéns pelo bom campeonato pernambucano que fez até o momento, e tem tudo se continuar apresentando essa consistência que tem feito nesse início de ano,
tem tudo para fazer uma boa temporada ao longo de 2025. Já para o Sport, esse título é para dar moral, já que a equipe vem de altos e baixos desde do início do ano de 2025. Quem sabe é um título para dar moral aí para a sequência do trabalho do Pepa para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, agora a gente segue aqui em nosso Connect Sport falando sobre seleção brasileira feminina. Neste final de semana aí teremos aí a seleção brasileira feminina atuando contra os Estados Unidos, amistoso preparatório, a seleção norte-americana aí que recentemente na temporada passada conquistou aí o ouro olímpico em cima do Brasil no Parque dos Príncipes, vencendo por 1-0, e agora o Brasil tem a chance aí novamente de tentar garantir uma vitória contra a seleção norte-americana. Vale destacar que a gente vai passar o histórico dos confrontos aí em quase 3 décadas de confrontos. Estados Unidos aí foram 42 jogos entre ambas as seleções, com a ampla vantagem da seleção norte-americana, com 33 vitórias contra 5 empates e apenas 4 triunfos do Brasil. Em todos os 42 jogos contra os Estados Unidos, a seleção brasileira marcou 92 gols e no total a maior artilheira do Brasil nesse confronto é a Marta, que marcou que acabou aí balançando as redes em 10 oportunidades. Vale frisar aí que em 92 jogos o Brasil marcou 33 gols e a Marta é a principal artilheira desse confronto, marcando 10 gols. Então vamos passar a provável escalação antes de a gente fazer uma análise sobre essa partida, Gustavo. A provável escalação da equipe norte-americana, comandada por Emma Hayes, deve vir a campo com Campbell, Fox, Sonnet e McKeown no sistema de defesa, Dan, Johannes e Coffrey, Heps, Rian, Sentor, Catarina e Macário na parte ofensiva, a técnica Emma Hayes. Já o Brasil deve ir a campo com Lorena, Bruninha, Tarciane e Lauren, Antônia, Duda Sampaio e Angelina, Marisa, Adriana, Gabi Portilho e Ludmila. Técnico Arthur Elias. É claro que se a gente comparar no contexto tático e técnico, a seleção norte-americana está ao nível acima do que a seleção brasileira, é uma seleção que tem ampla hegemonia aí na modalidade de futebol feminina. A Emma Hayes tem feito um bom trabalho, inclusive coroando esse trabalho com a conquista da medalha, da conquista do ouro olímpico na temporada passada. Mas o Brasil vem pavimentando um bom trabalho sob o comando técnico do Arthur Elias. Pode colocar o ilustra novamente, Gustavo, dessa partida. A gente viu isso acontecer principalmente nas Olimpíadas ali. Eu acho que serviu de panorama para a gente ver como que será o Brasil, o desenvolvimento do trabalho do Arthur Elias, visando já a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2027. Eu acho que é um trabalho muito promissor. O Arthur Elias, ele conseguiu resgatar o futebol competitivo da seleção brasileira feminina, que é algo que a gente não via sob o comando técnico da Pia Sunhad. Ele consegue implementar um esquema tático eficiente na maneira de jogar na parte defensiva e ofensiva. Os jogadores parece que abraçaram o projeto, o modelo de jogo dele e o projeto de fazer a seleção brasileira feminina mais competitiva, e a gente vê isso principalmente nos últimos a gente viu isso nas Olimpíadas e a gente já viu isso na última data FIFA aí, onde o Brasil acabou empatando aí com a seleção colombiana, venceu um jogo e acabou empatando outro. Uma seleção mais competitiva, uma seleção mais agressiva na parte ofensiva de jogar e uma boa consistência defensiva. Eu acredito que contra os Estados Unidos, é claro que a seleção norte-americana tem um trabalho mais consolidado, tem jogadores mais experientes, mas o Brasil tem tudo aí para fazer um jogo muito competitivo. Eu acredito que eu vou até deixar meu palpite aqui, um empate por 1-1, mas eu acho que é um bom teste aí para a sequência da seleção brasileira, né, pavimentar esse trabalho para a próxima Copa do Mundo, enfrentando a seleção norte-americana. Jogo que acontece no sábado, e na segunda-feira a gente traz para vocês que nos acompanham um pós-jogo completo sobre essa partida. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport. A gente tem ainda diversos assuntos para tratarmos aqui para vocês que nos acompanham, e a gente vai entrar falando do Campeonato Brasileiro Série A aqui em nosso Connect Sport. Vamos iniciar falando aí da partida entre Mirassol e Fortaleza, um jogo aí que da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Mirassol atuando em casa, enfrentando a equipe do Fortaleza, duas equipes que vêm baixa nos seus últimos jogos. A equipe do Mirassol, que está há 2 meses sem vencer, já aposta aí no seu novo comando tático aí, sob o comando de Rafael Guanazzi, que vai fazer sua segunda partida pela equipe. A equipe do Mirassol, que apostou na contratação de jogadores experientes para a disputa desse Campeonato Brasileiro Série A, e vem cheio de desfalques para essa partida, como o atacante Rafa Silva, o zagueiro David Braz, Zé Vitor, Matheus Bianchi e Negueba estão fora aí deste jogo da equipe contra a equipe do Fortaleza. E o Fortaleza segue em busca de uma regularidade. Estreou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo em casa a equipe do Fluminense por 2-0, mas vem de uma derrota cachapante na estreia da Libertadores
para a equipe do Racing por 2-0. Fortaleza buscando a regularidade. Vamos ver como essa equipe do Vojvoda vai se suportar agora enfrentando o Mirassol. Acredito que mesmo em casa, mesmo atuando em casa, o Mirassol tende a usar o fator casa como seu principal diferencial para essa partida, mas eu acho que mesmo o Fortaleza ainda não vivendo numa fase boa, não apresentando futebol competitivo, analisando o contexto de elenco, eu acredito que o Fortaleza tem um time mais experiente, tem mais destaques individuais, e eu acredito que isso possa ser um fator diferencial para a equipe cearense vencer essa partida. Então, na minha opinião, o contexto geral, analisando o contexto geral, o Fortaleza tem um leve favoritismo nesse duelo contra a equipe do Mirassol. E agora a gente vai falar sobre o Fluminense. Coloca aí pra gente, Gustavo, o Fluminense que nessa rodada enfrentará a equipe do Red Bull Bragantino. Fluminense que vem da demissão do técnico Mano Menezes, agora aposta sob o novo comando técnico do Renato Gaúcho, que a gente vai falar daqui a pouco no Mercado da Bola, para tentar se reerguer, se reencontrar nessa temporada de 2025 no Campeonato Brasileiro. A equipe do Red Bull Bragantino que estreou dentro da competição empatando por 2-2 em casa contra a equipe do Ceará, chegou a estar perdendo por 2-0, mas foi em busca do empate. O detalhe é que a equipe foi buscar o resultado dos instantes finais, e já a equipe do Fluminense vem de derrota para a equipe do Fortaleza, como eu mesmo utilizei na análise anterior sobre o Fortaleza. A equipe do Fluminense perdeu por 2-0. Então, ambas as equipes que ainda não venceram dentro da competição. De um lado, o Fluminense, que aposta agora no novo comando técnico para ter um futebol para ter um time mais competitivo, e de um outro, o Bragantino, que já não é o mesmo time de 2 temporadas atrás, que já foi um time mais eficiente, um time que já chegou inclusive em final de Copa Sul-Americana. Vejo o Bragantino hoje muito embaixo. Na temporada passada brigou até na última rodada para não cair, e agora a gente vê que nesse início de temporada a equipe não fez um bom campeonato paulista. O Fernando Seabra ainda não deu liga nesse comando técnico da equipe do Bragantino, então é um duelo de divisor de águas para ambas as equipes na sequência do Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser um jogo de bastante equilíbrio, mas eu aposto nos destaques individuais do Fluminense nessa partida, e eu acredito que o Fluminense tem um leve favoritismo para esse jogo. Agora a gente segue aqui para falarmos sobre a partida do Grêmio. Grêmio aí que vai agora... Pode colocar aí pra gente agora, Gustavo, o ilustre da equipe do Grêmio. Grêmio que enfrenta a equipe do Ceará. O Ceará que recebe o Grêmio aí após o empate. A equipe que vem aí de uma boa fase, apresentando aí um bom futebol. E nos últimos 3 meses a equipe do Ceará perdeu apenas um jogo. E o Grêmio, por sua vez, veio de uma boa vitória aí na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro. E também veio de uma boa vitória aí na estreia da Copa Sul-Americana, vencendo o Sportivo Luquenho. De um lado aí temos o trabalho do Léo Condé dando frutos desde a temporada passada, com acesso para a Série A e com título cearense. Do outro, o início de trabalho do técnico Gustavo Quinteiro, sente a equipe do Grêmio com a perca do título do Campeonato Gaúcho para o Internacional, mas que aos poucos vai fazendo essa equipe tentar apresentar o futebol mais competitivo. Acredito que, como eu mesmo fiz na análise da Sul-Americana, a parte do Grêmio ali, a parte defensiva é o que deixa mais a desejar por parte da equipe, mas acredito que pela estreia que o Grêmio fez no Campeonato Brasileiro, se adotar essa postura contra a equipe do Ceará, tem tudo para ser um jogo marcado por bastante equilíbrio, o Ceará apostando o fator casa ao seu favor, fator Castelão para pontuar nesse Campeonato Brasileiro, e de um Grêmio que usa os seus destaques individuais como Arezzo, Bright White na parte ofensiva, para tentar usar esse critério ao seu favor para conquistar uma vitória diante da equipe do Ceará. Então tem tudo para ser mais um grande jogo nesta rodada do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai falar da equipe do Internacional. O Internacional que nessa rodada enfrentará a equipe do Cruzeiro. Pode colocar o ilustre aí pra gente, Gustavo. Do Internacional, vale frisar que ambas as equipes já se enfrentaram em 87 oportunidades, com 32 vitórias da equipe do Inter, 29 do Cruzeiro e 26 empates. Para essa partida, o Rocher se recupera está em recuperação após fazer uma cirurgia por conta de uma fratura na mão, fica de fora dessa partida. Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Vitor Gabriel e Bruno Gomes são alguns desfalques da equipe do Internacional para esse jogo. De um lado, a gente temos a equipe do Internacional fazendo uma boa temporada neste ano de 2025, colhendo os frutos do técnico Roger Machado, que já tem um trabalho bem definido, um trabalho muito bem incorporado nessa equipe do Inter desde a temporada passada, a equipe que foi campeã gaúcha, a equipe que vem apresentando futebol muito competitivo nesse ano de 2025 e que das últimas 15 partidas aí, vem de 15 jogos de invencibilidade, enfrentando um Cruzeiro que, por mais que tenha um grande time no papel, ainda não deu liga sob o comando técnico do Leonardo Jardim. O Cruzeiro ainda oscila bastante, a tendência é que seja assim
daqui para frente, os jogadores tentando assimilar sua ideia de jogo, e esse início de trabalho requer paciência de um Cruzeiro que tem um bom time no papel, mas que na parte técnica não é um padrão tão definido. A parte também defensiva do Cruzeiro é algo que deixa a desejar. A equipe que vem de derrota aí na última partida na Copa Sul-Americana diante da equipe do União Santa Fé, enfrentando o Internacional, que estreou com um empate aí na Copa Libertadores, apresentando futebol muito consistente nesse empate contra a equipe do Bahia. Tem tudo para ser um grande jogo, duas boas equipes com grandes jogadores de cada lado, mas eu acredito que do fator de estrutura tática, o Inter tem um time mais competitivo, um time mais bem incorporado nesse momento do que o Cruzeiro para essa partida. Bom, agora a gente segue aqui para falarmos sobre a equipe do Santos. Vamos encerrar aqui nesse primeiro bloco de análise de Campeonato Brasileiro falando do Santos, que enfrenta nessa rodada a equipe do Bahia, o Esquadrão de Aço, que tenta conciliar agora o calendário, que disputa o Internacional, o Bahia, perdão, que tem compromisso na segunda rodada da Libertadores na próxima semana aí, na próxima quarta-feira contra o Nacional, e agora a tendência é que entre com um time alternativo enfrentando a equipe do Santos. O Santos, por sua vez, que o técnico Pedro Caixinha, que vem sob pressão para esse jogo, após declarações do presidente Marcelo Teixeira, que fez até um bom primeiro tempo contra a equipe do Vasco da Gama, mas no segundo tempo a equipe acabou não repetindo o bom desempenho e acabou tomando a virada por 2-1, veio de derrota nessa primeira rodada. Então, para o Santos é um momento de reafirmação no Campeonato Brasileiro para conquistar uma vitória. Por parte do Bahia, o técnico Rogério Ceni agora passa a rodar o seu elenco e contar com as peças que tem ao seu favor nesse calendário nesse calendário de tantos jogos que é o do futebol brasileiro. Então, Bahia entrando com um time alternativo, apostando na força do seu coletivo e na boa fase de atuar em casa. E o Santos, que aposta também na recuperação desse jogo contra o Bahia, que atuando com o time reserva, na recuperação de tentar conquistar uma vitória para tentar ter uma boa sequência nesse Campeonato Brasileiro Série A. O Santos, que até tem um time interessante, fez boas contratações. Eu acho que se esse time der liga, o Santos tem tudo para fazer um bom Campeonato Brasileiro aí, para pelo menos ficar ali no meio da tabela de classificação. E tem esse duelo dificílimo fora de casa contra a equipe do Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, seguimos aqui em nosso Connect Sport para falarmos agora no nosso programa. Vamos abordar aqui para vocês sobre o Campeonato Brasileiro Série B, o início aí da competição. Vale frisar para vocês os jogos dessa primeira rodada da Série B. Vamos frisar aqui os jogos para vocês que nos acompanham neste momento. A primeira rodada teremos os jogos aí entre Goiás e Amazonas, Paysandu e Atlético Paranaense, Criciúma e Operário, Coritiba e Vila Nova, CRB enfrentando a Chapecoense, América Mineiro medindo força contra a equipe do Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, Ferroviária enfrentando o Remo, Volta Redonda enfrentando o Cuiabá, Avaí enfrentando o Novo Horizontino e o Atlético Goianiense enfrentando o Atlético de Minas. Tem tudo para ser uma boa Série B neste ano de 2025, uma Série B que promete ser muito competitiva. Mas vamos começar falando do confronto entre Goiás, o Goiás enfrentando a equipe do Amazonas, as duas equipes que chegam aí com objetivos bem claros para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B de 2025. Na temporada passada a equipe do Goiás chegou a flertar ali com o G4 para tentar garantir o acesso, mas as últimas rodadas a equipe acabou oscilando e isso acabou sendo diferencial. Principal critério para o Goiás não garantir o acesso, mas o Goiás aposta aí após não fazer um bom campeonato goiano, demitiu o técnico Jair Ventura, volta aí após 4 meses a contratar o Wagner Mancini, que tinha saído no final da temporada passada, agora retorna para a equipe do Goiás. Então o Goiás aposta principalmente no fator técnico do Wagner Mancini, conhecer bem a equipe do Goiás para tentar fazer uma boa Série B e iniciar com o pé direito nesse confronto contra o Amazonas. E o Amazonas também, que na temporada passada dentro das limitações da equipe, fez uma campanha de permanência e conseguiu atingir esse resultado ao seu favor. A equipe que vem agora de um momento de confiança, que vale frisar que a equipe agora conquistou o campeonato amazonense e chega com moral após fazer uma boa competição nacional para tentar fazer uma boa Série B neste ano de 2025 e quem sabe ali tentar brigar ali por uma vaga de acesso. Mas teremos aí um grande jogo entre Goiás e Amazonas. E outro jogo que também vale frisar aqui é entre Atlético Paranaense e Paysandu.
A equipe de Belém do Pará, que vem de uma boa série invicta e não perde desde o dia 2 de fevereiro, quando caiu para o Santa Rosa no Campeonato Estadual. Além do Campeonato Paranaense, a equipe do Paysandu vai disputar a final da Copa Verde contra a equipe do Goiás, enfrentando o Atlético Paranaense, que vive uma situação completamente oposta, rebaixado na temporada passada para a Série B deste ano. A equipe não iniciou bem essa temporada, veio de eliminação no Campeonato Paranaense de 2025 na semifinal para a equipe do Maringá. O Maurício Barbieri ainda não conseguiu fazer um trabalho consistente nessa equipe paranaense, e agora o Atlético Paranaense, sob desconfiança de seu torcedor, inicia essa trajetória na disputa da Série B para, quem sabe, tentar garantir o acesso, e principalmente contando com jogadores experientes em seu elenco. Vale frisar também outro jogo interessante, é o Criciúma, que enfrenta a equipe do Operário. Criciúma, que teve uma intertemporada após a eliminação na semifinal do Campeonato Catarinense. Até a disputa da Série B, a equipe ficou aí um mês de intertemporada. São 14 jogos nessa temporada, com 7 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, enfrentando o Operário, que vem no momento melhor neste ano de 2025 após a conquista do Campeonato Paranaense, vencendo a equipe do Maringá e quebrando o jejum de 10 anos sem títulos. São 19 jogos nessa temporada, com 8 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Então é um jogo a se ficar de olho também nessa primeira rodada. E para encerrarmos aí as nossas análises sobre a Série B, vamos falar um pouco do América Mineiro, enfrentando aí o Botafogo de Ribeirão Preto. Após aí a conquista após o vice-campeonato mineiro e a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe do técnico William Batista foca seus principais objetivos nesta disputa da Série B, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que deixou a desejar na temporada passada, também nessa temporada não fez um bom campeonato paulista, ficou em último no grupo D e não se classificou para as quartas de finais. Acredito que eu dou um leve favoritismo nesse confronto para a equipe do América Mineiro. Essa equipe, comandada pelo jovem treinador William Batista, fez um bom campeonato mineiro. É uma equipe que conta com jogadores experientes como o Benítez, agora com a contratação do centroavante William Bigode e Santos. Então vai apostar nessa mescla de jogadores experientes com a juventude do treinador, com a equipe que implementou uma boa filosofia de trabalho nesse ano de 2025 para tentar fazer uma boa Série B. Acredito que, analisando o momento que ambas as equipes vivem, o América tem um time mais estruturado que o Botafogo, e eu acredito na vitória do América nessa primeira rodada. E para finalizarmos, vamos falar do duelo entre Cuiabá enfrentando Volta Redonda. Volta Redonda, que é o atual campeão da Série C. O Voltaço aí conquistou a Série C de 2020, conquistou a Série C de 2024 e chega com o objetivo de não cair novamente para a Série C, de fazer um campeonato de permanência, na minha concepção, enfrentando o Cuiabá, que amargou aí o seu primeiro rebaixamento da sua história e, de certa maneira, é um dos times a se ficar de olho aí na disputa dessa Série B. Então, vale frisar que esses jogos aí são bem equilibrados nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E aqui no nosso Connect Sport, na segunda-feira, a gente vai trazer um pós-jogo completo para vocês, com gols e análise aí em primeira mão sobre essa primeira rodada da Série B aqui no Connect Sport. Bom, seguimos aqui com o nosso programa. Agora aí a gente vai analisar para vocês o futebol internacional, dando um ênfase sobre os principais jogos aí deste final de semana pelas principais ligas europeias, que chega em seu momento decisivo, e a gente vai trazer os jogos aqui para vocês. Pela Premier League, 31ª rodada, vale frisar os jogos entre o Everton enfrentando a equipe do Arsenal, o Tottenham medindo força com a equipe do Southampton e o Brentford, que enfrenta a equipe do Chelsea. Outro jogo a se ficar de olho é o confronto entre o líder da Premier League, o Liverpool, enfrentando a equipe do Fulham, fora de casa. E o Manchester United recebendo aí a equipe do Manchester City. Já pela Serie A Team, 31ª rodada, teremos os jogos entre Parma e Inter de Milão, Milan enfrentando a Fiorentina, a Atalanta enfrentando a Lazio, a Roma medindo força contra a Juventus e o Bolonha enfrentando o Napoli. Já pela La Liga, o Campeonato Espanhol, 30ª rodada, teremos os jogos entre Real Madrid e Valência, Barcelona e Betis, Sevilha e Atlético de Madrid. Além de destacarmos aí pela Bundesliga, 28ª rodada, os jogos entre Augsburg e Bayern de Munique, Heidenheim e Bayer Leverkusen, Freiburg e Borussia Dortmund. Pela Ligue 1, o Campeonato Francês, o PSG tem um confronto contra o Angers em casa. E pela Liga de Portugal, o Campeonato Português, 28ª rodada, teremos um clássico entre os jogos entre Sport e Braga e o clássico entre Porto e Benfica. Dando um panorama aqui de alguns destaques de alguns jogos para vocês, o Arsenal enfrentando a equipe do Everton da Inglaterra, ambas as equipes que vivem momentos distintos. A sequência do Everton aí são de 5 jogos sem vitórias, a equipe está na 15ª colocação, com 34 pontos,
mas são 14 pontos de diferença na zona do rebaixamento, mas com o desempenho que a equipe vem tendo nessa temporada, há de se ficar de olho que caso sofra uma derrota para a equipe do Arsenal, essa distância diminua e o Everton continue flertando ali na parte da zona do rebaixamento pela Premier League. Enfrentando o Arsenal, que por sua vez vem no momento oposto, a equipe aí que não perde há 4 partidas, vem de 2 vitórias seguidas, tem 61 pontos na vice-liderança, porém o sonho de conquistar o título parece distante, já que o Liverpool, que está na primeira colocação, tem 12 pontos de diferença. Então aí a equipe do Chelsea precisa pontuar o máximo que puder e torcer por tropeço do Liverpool para tentar ainda concorrer ao título da Premier League, mas é algo bem difícil pelo que o Liverpool está produzindo dentro da competição nessa temporada. Outro confronto também a se frisar é a partida que acontece no Stamford Bridge, o Chelsea que enfrenta aí o Brentford. Vale destacar que o Chelsea em quarto lugar, briga por vaga nas competições europeias com 52 pontos, um a mais que o Manchester City. São 22 partidas enfrentando a equipe do Brentford, com 11 vitórias do Chelsea, 7 da equipe do Brentford e apenas 4 empates. E agora outro jogo também a se frisar é o duelo entre o líder da competição contra o nono colocado do campeonato inglês, o Fulham. Tem oscilado bastante essa equipe do Marco Silva, aposta principalmente na boa fase de Rodrigo Muniz na parte ofensiva. Em seu último jogo, a equipe vem de derrota para o Arsenal por 2-1, jogo desse meio de semana. E o Liverpool tenta se isolar ainda mais na liderança, caso conquiste uma boa vitória. A equipe atualmente soma 73 pontos, vem de uma vitória no clássico contra o Everton por 1-0. Pode se isolar ainda mais nessa distância aí para a equipe do Arsenal e quem sabe já de antecipar o seu título. E outro duelo a se ficar de olho, que a gente vai falar aqui, no confronto geral entre Liverpool e Fulham. São aí 78 jogos com 3 vitórias do Fulham, 20 empates e 45 vitórias do Liverpool. É o confronto entre Manchester United e Manchester City e a gente vai trazer alguns dados aí de ambas as equipes. Rubem Amorim, que enfrentou Pep Guardiola na sua carreira em 4 ocasiões, registrando 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota ao seu favor. Pep Guardiola, desde que comandou o City, enfrentou o Manchester United em 28 jogos, tendo aí registrados 15 vitórias, 4 empates e apenas 9 derrotas. Fora de casa, o Manchester City atualmente tem 1 empate nos últimos 12 jogos e o Manchester City atualmente tem 1 derrota nos últimos 6 jogos. Já a equipe inglesa também de Pep Guardiola vem de 2 vitórias consecutivas. Já o Manchester United vem atualmente de 1 derrota nos últimos 7 jogos. Então, esses são aí alguns fatores que envolvem aí o momento de ambas as equipes para esse clássico inglês. Já pela La Liga, o Real Madrid, que ocupa a segunda colocação na tabela de classificação da La Liga, 3 pontos atrás do líder Barcelona, vem de 3 vitórias consecutivas, inclusive a classificação emocionante diante da Real Sociedad para a final da Copa do Rei, e tenta se apegar a esse futebol competitivo, por mais que não fez uma grande partida contra a equipe da Real Sociedad, mas tenta se apegar a essa série de 3 jogos de invencibilidade para tentar vencer aí a equipe do Valência, principalmente também se apegando ao fator que o Valência não faz uma boa La Liga, para tentar vencer e encostar ainda mais o Barcelona. O Valência está na 15ª colocação, são 4 pontos acima da zona do rebaixamento, mas a equipe vem aí de uma sequência de 4 partidas sem derrota e aposta nesse retrospecto ao seu favor para enfrentar o Real Madrid e tentar manter essa série invicta para se afastar da zona do rebaixamento. E o Barcelona, que não perdeu ainda neste ano de 2025, a equipe aí que vem de vitória neste meio de semana diante da equipe do Atlético de Madrid e garantindo a vaga para a final da Copa do Rei, enfrenta a equipe do Betis, que faz uma boa La Liga. A equipe tem aí, comandada aí pelo Pellegrini, está na 6ª colocação e busca aí seguir, seguir aí nessa 6ª colocação para brigar por vaga aí em competições europeias. Já pela Série A Team, a gente segue aqui falando do campeonato italiano, o duelo entre Inter de Milão e Parma. Duelo aí onde a Inter de Milão, caso vença o Parma, pode aí abrir uma série maior de pontos aí contra o segundo colocado, o Napoli. Esse jogo aí que marca o jogo de número 1000 do Parma na Série A Team do campeonato italiano. A equipe que vem de 3 empates consecutivos dentro da competição enfrenta aí a equipe que é comandada pelo Chivu, ex-jogador da Inter de Milão, e está iniciando esse trabalho ainda com muita dificuldade para o Parma tentando garantir sua permanência na primeira divisão. E vale frisar que a Inter de Milão, que vem de 3 vitórias consecutivas, o último jogo aí acabou empatando com o Milan neste meio de semana por 1-1 e lidera a competição com 67 pontos, busca vencer esse duelo para ampliar sua vantagem na liderança da Série A Team contra a equipe do Napoli, que neste momento a distância entre ambas as equipes é de apenas 3 pontos. Bom, a gente segue aqui em nosso Connect Sport, porque o assunto agora em nosso programa, para vocês que nos acompanham,
É o quadro Você Sabia. No quadro Você Sabia de hoje, a gente vai voltar a falar da Série B. Série B a gente já frisou aqui para vocês, começa a primeira rodada, começa nesse final de semana. E agora o quadro Você Sabia, a gente vai trazer curiosidades para vocês sobre a Série B. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série B atualmente é chamado de Brasileirão B, de Série B Bet Nacional, por questões de patrocínio, é palco de histórias surpreendentes do futebol nacional. Mais do que uma simples divisão de acesso, a competição já foi vencida por gigantes do país, revelou artilheiros inusitados e registrou públicos dignos da elite. Desde sua criação em 1971, o torneio passou por vários formatos até se consolidar no atual sistema de pontos corridos, com 20 equipes. E a gente vai trazer aqui algumas curiosidades da Série B. Como 7 clubes conquistaram 2 títulos da Série B. Botafogo no ano de 2015 e 2021, Palmeiras no ano de 2003 e 2013, Coritiba no ano de 2007 e 2010, Goiás no ano de 99 e 2012, América Mineiro no ano de 97 e no ano de 2017, Paysandu no ano de 91 e no ano de 2001, Red Bull Bragantino no ano de 1989 e no ano de 2019. O Guarani é o campeão da Série A que mais vezes disputou a Série B, com 18 participações até o momento. A maior goleada da história da competição foi o 9-0 do Paulista sobre a equipe do Paysandu em 2006. O maior público registrado foi de 81.904 pessoas no Maracanã, torcedores no Maracanã, em uma partida que aconteceu entre Vasco e Juventude, vitória do Vasco diante de Juventude por 2-1 pela edição de 2009. Wagner Love foi artilheiro da Série B em 2003 com 19 gols, ainda no início de sua carreira profissional pelo Palmeiras, e Levir Coupe e Anderson Moreira são os únicos treinadores bicampeões da Série B. Levir venceu com a Inter de Limeira em 88 e Atlético Mineiro em 2006, e Ederson com o Goiás em 2012 e o Botafogo em 2021. O clube com mais participações na competição é o CRB, com 32 participações disputadas, seguido aí de perto pelo Ceará com 31 participações e o América Mineiro com 26. Em 2005, o campeonato teve 22 clubes, com 6 rebaixados e apenas 2 promovidos à Série A. E em 2006, a Série B adotou o sistema de pontos corridos, o mesmo da Série A desde 2003. 12 clubes brasileiros já venceram tanto a Série A quanto a Série B, incluindo aí Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Vasco, Coritiba, Santos, Atlético Paranaense, Sport e Guarani. A maior artilharia em uma edição foi de Bruno Rangel, com 31 gols pela Chapecoense em 2013. A competição já teve vários nomes por conta de patrocinadores como Chevrolet, Sportingbet, Betano e agora Bet Nacional. Apesar de ter sido criada em 1971, a Série B só se tornou regular nos anos de 1980. Antes disso, muitas edições nem sequer aconteceram. Foram 35 campeões diferentes no decorrer da competição. Os maiores, a gente já falou, são 2 títulos aí do Botafogo, do Paysandu e do Palmeiras, Bragantino, Goiás, Coritiba e América Mineiro. E o atual campeão é o Santos. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Você Sabia dessa sexta-feira, destacando um pouco sobre a história da Série B em nosso programa. Bom, seguimos aqui o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, te mantendo bem informado do mundo esportivo, para falarmos agora do nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos falar do Grêmio Novo Horizontino, que anunciou a demissão do treinador Eduardo Batista após quase 3 anos de trabalho. O treinador tinha o 4º trabalho mais longevo do Brasil, atrás apenas aí de treinadores como Abel Ferreira do Palmeiras, dando ênfase também ao Vojvoda no Fortaleza. E o Novo Horizontino agiu rápido após a demissão de Eduardo Batista e acertou a contratação do treinador Humberto Louser, ex-CRB, para a sequência da temporada de 2025. O Bahia fez contato aí com... o Botafogo fez contato com a equipe do Bahia, propondo uma troca entre o atacante Matheus Martins por Cauli. Porém, o Bahia negou a proposta e não tem interesse em se desfazer do atleta neste momento. Alain Pereur está de volta à equipe do Cuiabá após um período de empréstimo ao Mirassol. Em contrapartida, o zagueiro Gabriel Kenovitsky está sendo emprestado ao Mirassol para esta temporada. O Central Córdoba da Argentina enviou uma proposta de $300 mil, cerca de 1,7 milhões de reais, por Lucas Mugni. Porém, o Ceará recusou a proposta. Vale destacar que o jogador pode assinar um pré-contrato a partir de junho e clubes brasileiros como Fortaleza e Grêmio monitoram a situação do jogador. O Fluminense oficializa o retorno do treinador Renato Gaúcho. Esta, contando a passagem como jogador técnico, será a 6ª passagem de Renato pela equipe do Fluminense. E o Corinthians renova o empréstimo de Thales Magno junto ao New York City até o final desta temporada. O Corinthians pagará cerca de $5 milhões pela renovação do empréstimo do meio atacante
para permanecer aí na equipe do Parque São Jorge. Então este foi o nosso giro de notícias do mercado da bola. O assunto agora em nosso Connect Sport é o nosso giro de notícias, bloco 2 do esporte. E a gente vai começar falando do caso Vadbet, porque a Polícia Civil de São Paulo intimou na última quarta-feira Augusto Melo, presidente do Corinthians, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube, e Sérgio Moura, antigo superintendente de marketing, para prestarem o depoimento sobre a condição de investigados no caso Vadbet. Marcelinho, como é conhecido, será o primeiro a conversar com as autoridades em 14 de abril. Moura irá depor no dia seguinte, enquanto Augusto Melo fechará as oitivas no dia 16. O caso está sob cuidados do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, o DPPC, e é a terceira delegacia responsável por casos de lavagem de dinheiro, com apoio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O delegado encarregado da investigação é Thiago Fernando Correia. E agora a gente vai falar sobre a seleção rondoniense de tênis de mesa. 9 atletas da seleção rondoniense de tênis de mesa estão prontos para representar o estado no Campeonato Sul-Americano Master, que será disputado entre os dias 14 a 20 de abril no Rio de Janeiro. A equipe chega motivada após uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro realizado em dezembro, onde conquistou o vice-campeonato em Chapecó. O presidente da Federação de Tênis de Mesa de Rondônia, Gessé Tagino, destacou a importância e o apoio recebido e a preparação intensa dos atletas. São 9, abre aspas, a declaração deles, são 9 atletas de alto rendimento. O empenho e a dedicação de cada um dos treinamentos são inspiradores e estamos confiantes que eles representarão bem Rondônia com garra e determinação. Fecha aspas. E agora a gente fala de Hugo Calderano, que brilhou nesta quarta-feira ao vencer o sul-coreano Lim Jong-hong por 3-0, garantindo sua vaga nas oitavas de final no WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul. O atual número 5 do mundo impôs um jogo sólido e não deu chance ao adversário, que não conseguiu encontrar o seu ritmo na partida. A vitória teve um sabor especial para o brasileiro. Na semana passada, ele havia sido derrotado pelo próprio Jin no WTT de Star Contender de Chennai, em uma batalha de 5 sets. Além da revanche, Calderano também ganhou um fôlego após um início de temporada abaixo das expectativas, com as eliminações precoces no WTT Champions de Chongqing e na Singapore Smash. E agora a gente fala sobre o Mundial de Revezamento de 2025. Nesta quinta-feira, dia 3 de abril, o Brasil definiu quem serão os representantes do país para a disputa do Mundial de Revezamentos de 2025. A competição acontecerá em Guangzhou, na República Popular da China, entre os dias 10 e 11 de maio, e reunirá alguns dos melhores corredores do mundo em 6 provas por equipes no atletismo. A delegação brasileira será composta por 24 atletas, sendo 12 homens e 12 mulheres. Ao todo, o país levará 6 competidores em cada equipe, nos 4 por 100 metros e nos 4 por 400 metros em ambos os gêneros. A formação titular será definida pela comissão técnica e a equipe mista dos 4 por 400 metros será composta por atletas já convocados. A convocação dos 4 por 100 metros femininos temos aí Ana Carolina Azevedo, do Pinheiros, São Paulo, Vitória Rosa, do Pinheiros, Lohane Martins, também do Pinheiros, e Gabriela Silva, também do Pinheiros. Vai destacar a Daniele Capigoto, do Clube Atlético de Atletismo de Chapecó, e Vanessa Sena dos Santos, do Centro Olímpico. Já no 4 por 400 metros femininos, temos aí Tiffany Mourinho, do Orcamp, Jane Suelen, do IEMA, São Paulo, o Anne Caroline, do Instituto de Atletismo Balneário Camboriú, Érica Gene, do Instituto de Atletismo Foz do Iguaçu, Rita de Cássia, do Pinheiros de São Paulo, e Letícia Nonato, do Praia Clube. E agora a gente fala do masculino. Nos 400 por 100 metros, temos aí o Felipe Bardi, do SESI, o Eric Cardoso, também do SESI, o Paulo André, do Clube Atletismo do Espírito Santo, Igor Bezerra, da Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência, do Pernambuco, Rodrigo Pereira, do Pinheiros, e Vitor Hugo Mourão, do Centro Olímpico. Já no 4 por 400 metros masculino, temos aí Matheus Lima, do Pinheiros, Douglas Hernandes, do Instituto de Atletismo Balneário Camboriú, Lucas da Silva, do Pinheiros, Jadson Eric Soares, também do Pinheiros, Thiago Lemes da Silva, do Praia Clube, e o Elias Oliveira, que também do Praia Clube. E agora a gente fala sobre a World Skate, que determinou que haverá uma idade mínima para a participação de atletas em eventos redigidos pela Federação Internacional a partir de 2025 no Skate Street Park. A regra é implementada progressivamente determinada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Os atletas inscritos deverão completar no mínimo 14 anos durante o ano do calendário de 2028. Em 2025, a idade mínima será de 11 anos, subindo para 12 em 2026, 13 em 2027 e 14 em 2028. Segundo a Federação Internacional, a progressão levada em conta o impacto que esta mudança terá para as federações nacionais e suas equipes. E para finalizarmos, vamos falar sobre vôlei. Após ser atropelado por 3-0 no primeiro confronto das quartas de finais contra o SESI Bauru, o Fluminense devolveu na mesma moeda nesta quinta-feira e bateu o adversário por 3-0 no Rio de Janeiro, com a atuação de gala de Ariane, autora aí de 27 pontos. Empurrado pela torcida que compareceu ao Clube Hebraica, o tricolor dominou o jogo desde o início e fez jus à campanha da fase de classificação quando avançou aos playoffs em quarto lugar. A definição da vaga será na próxima quinta-feira, às 6 horas da noite, no Clube Hebraica. E para finalizarmos, vamos falar do Minas, que está classificado para a semifinal da Superliga Feminina. O atual campeão voltou a vencer o paulistano Barueri na noite desta quinta-feira no ginásio José Corrêa pela segunda partida da série de melhor de 3 às quartas de finais da competição. O placar foi de 3-1, com parcial de 26-28, 25-21, 22-25 e 31-29. Kika foi eleita a melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei. Bom, a gente segue aqui com o nosso Connect Sport, agora destacando aqui para vocês sobre o Campeonato Brasileiro Série A em nosso Connect Sport, já encaminhando para a parte final do nosso programa. Vamos falar de mais 5 jogos que concluem a segunda rodada da competição, e a gente começa aí falando da equipe do Atlético Mineiro, que em Minas enfrentará o São Paulo que não vence o Galo desde 2020, e atuando contra a equipe do Galo em Minas Gerais, não vence desde o ano de 1991, então tem esses tabus aí a ser quebrado por parte da equipe do Tricolor Paulista. O Atlético Mineiro e São Paulo que ainda não venceram na competição, e o São Paulo que não deverá relacionar para essa partida o Oscar, e vai destacar que o Meia já não atuou contra a equipe do Sport. E já o Atlético Mineiro, que estreou com derrota para a equipe do Grêmio, tenta usar o fator casa ao seu favor para superar a equipe do São Paulo. Então tem tudo para ser um jogo muito movimentado nessa rodada do Campeonato Brasileiro, ambas as equipes buscando a primeira vitória dentro da competição. E agora a gente fala do Botafogo, que enfrenta aí a equipe do Juventude nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Ambas as equipes é marcada aí pelo equilíbrio. Botafogo e Juventude já se enfrentaram 25 vezes ao longo da história, somando aí 8 vitórias para a equipe do Botafogo, 8 para a equipe do Juventude e 8 empates. Tem tudo para ser um jogo, mais uma vez, marcado por muito equilíbrio. A equipe do Juventude já pavimentado um trabalho desde a temporada passada com Fábio Batias, que garantiu a permanência do clube nesta edição da Série A. Fez até um bom campeonato gaúcho. A tendência do Juventude, que conseguiu vencer na primeira rodada a equipe do Vitória atuando em casa, usando o fator casa como seu principal critério dentro da competição, e apostando também no setor ofensivo, na boa fase do seu centroavante, o Gabriel Tagliari, para tentar superar o Botafogo. Já o Botafogo, que vem de derrota na Libertadores aí na estreia para a equipe da Universidade de Chile, também estreou no Campeonato Brasileiro empatando com a equipe do Palmeiras. Esse é um início de trabalho do técnico Renato Paiva, mas que já mostra uma outra postura da equipe do Botafogo, apresentando futebol mais competitivo. É uma equipe que pode evoluir sob o comando técnico do português, e vamos ver se neste final de semana a equipe do Botafogo corresponde à expectativa do seu torcedor, superando aí a equipe do Juventude. E agora a gente vai falar da equipe do Palmeiras. Coloca aí pra gente o ilustre da equipe do Palmeiras, ô Gustavo. O Palmeiras, que nessa próxima rodada enfrentará a equipe do Sport. Os dois times que não tiveram uma boa estreia dentro da competição. Palmeiras empatando por 0-0 contra o Botafogo em casa, e o Sport fora de casa empatando aí contra a equipe do São Paulo também por 0-0. O Sport, que não vence há 3 jogos, mas acabou aí se credenciando pela conquista do Campeonato Pernambucano nas penalidades, e o Palmeiras, que conseguiu um triunfo sofrido diante da equipe do Sport Cristal por 3-2, num jogo cheio de reviravoltas, como a gente falou no início do programa. É um estilo de jogo de um Sport que vai também tentar usar o fator Ilha do Retiro a seu favor para pontuar neste Campeonato Brasileiro. Vamos ver se essa conquista do Campeonato Pernambucano é um novo ânimo para essa equipe dentro da disputa da Série A. E o Palmeiras, que tenta agora, depois dessa vitória contra a equipe do Sporting Cristal, voltar a apresentar um futebol mais competitivo, um futebol mais eficiente dentro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que tem grandes peças individuais, mas que ainda o Abel Ferreira não conseguiu potencializá-las em 2025. Com exceção ali do Estevão, que tem sido o principal jogador da equipe alviverde na parte ofensiva. Vejo que outros atletas precisam produzir mais taticamente para que a equipe do Palmeiras consiga apresentar um futebol mais consistente,
Contra a equipe do Sport, eu vejo que o Palmeiras tem mais time, é amplamente favorito para esse jogo, mas vamos ver aí o Sport atuando em casa, se a conquista do Campeonato Pernambucano credencia a equipe a apresentar o futebol mais competitivo, atuando em seus domínios. Bom, e agora a gente vai falar sobre a equipe do Flamengo. O Flamengo aí que vai, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar aí a equipe do Vitória da Bahia. Vai destacar que as equipes buscam a primeira vitória na Série A, a primeira partida do Vitória, a equipe sofreu uma derrota por 2-0 no Alfredo Jaconi para a Juventude. Já o Rubro Negro empatou contra o Internacional no Maracanã por 1-1. Flamengo que vem de uma sequência positiva nos últimos 10 jogos com 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Já o Vitória nos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Então tem tudo para ser um jogo aí de o Vitória atuando, apostando a força no seu coletivo atuando em casa, e de um Flamengo que na minha opinião entra como favorito jogando dentro ou fora de casa, porque me agrada muito essa equipe do Felipe Luiz. Eu acho que é um time muito competitivo, é um time muito eficiente, é um time que sabe se adequar ao estilo de jogo do que o adversário joga. É uma equipe muito eficiente na parte ofensiva e defensiva, sabe equilibrar bem aí todos os setores do campo e joga bem dentro e fora de casa. Então, na minha opinião, o Vitória vem num momento em baixa dessa temporada, justamente no início do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vem numa crescente muito boa desde a temporada passada. Em 2025, ouso dizer que é um dos times que tem apresentado o futebol mais eficiente do país até o momento. Então, acredito numa vitória do Flamengo nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E para encerrarmos, vamos falar da equipe do Vasco da Gama, que enfrentará a equipe do Corinthians amanhã às 6h30 da noite na Neoquímica Arena. Coloca pra gente o ilustre, Gustavo, da equipe do Corinthians. O Corinthians que vive uma fase aí de instabilidade. A equipe que estreou com um empate contra a equipe do Bahia, jogou com um a mais no decorrer da partida e também garantiu esse empate por 1-1, e na Copa Sul-Americana vem de derrota, perdendo sua invencibilidade aí para o Huracan de 23 jogos. Já o Vasco também vive nessa instabilidade. A equipe estreou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo o Santos, mas também acabou empatando em Arequipa no Peru na estreia da Copa Sul-Americana. Então são duas equipes que vivem momentos de instabilidade, de um Corinthians apostando no fator casa, de uma equipe que só conseguiu a sua última vitória no dia 16 de março. De lá para cá, mesmo conquistando o Campeonato Paulista, o Corinthians ainda tem deixado a desejar, e vem de uma última partida na Neoquímica Arena contra o Huracan, principalmente na parte defensiva, com muitos erros. Então vamos ver se o Ramon Dias consegue acertar essa parte defensiva do Corinthians para enfrentar o Vasco. E o Vasco também é aquele mesmo critério do Corinthians, é uma equipe que oscila bastante, conseguiu uma boa vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, mas em empate contra a equipe do Melgar. Também a parte defensiva é algo que deixa a desejar na equipe vascaína. Então um jogo onde ambas as equipes têm erros técnicos e táticos a ser consertados, de um Corinthians apostando na Neoquímica Arena como seu principal fator, e de um Vasco da Gama que vem com moral na estreia do Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Santos. Então tem tudo para ser um jogo marcado por muito equilíbrio nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. Bom, meus amigos, é isso aí. Passamos a limpo na edição dessa sexta-feira para vocês aí as informações do mundo do esporte. Então estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, mais um programa, como sempre, muito informativo. Eu só tenho que agradecer até aqui a sua audiência no nosso Connect Sport pelo YouTube, Facebook da Connect Brasil TV. Sempre pondero para que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube para ficarem antenados à nossa programação, para que vocês também se inscrevam aí, para que vocês também nos acompanhem pelo Facebook, nos siga também no Instagram Connect Brasil TV e acompanhe o site connectbrasiltv.com para vocês ficarem bem informados sobre tudo que acontece na região oeste da Grande São Paulo. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, e segunda-feira estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV, se Deus quiser, trazendo o que há de melhor no mundo do esporte para todos vocês. Uma boa noite a todos, tenham um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. E vamos encerrar aí prestando nossa homenagem à equipe do Sport Recife, que se sagrou campeã pernambucana na última quarta-feira, conquistando aí o título sobre o Retrô no tempo normal. O Retrô venceu a partida por 2-1 e nos pênaltis o Sport levou a melhor, vencendo por 4-2 e se sagrando assim pela 45ª vez campeã pernambucana do Campeonato Pernambucano nessa temporada de 2025.